Agora são 8h44, vamos falar sobre a regulamentação da reforma tributária que deve avançar essa semana e a expectativa para o envio dos projetos por parte do governo. Vamos conversar ao vivo com o deputado federal do PT de Minas Gerais, Reginaldo Lopes. Deputado, muito bom dia, obrigada por nos receber e pela gentileza da entrevista. Bom, essa semana, certamente, um dos principais pontos, da reforma tributária sobre o consumo é a cesta básica nacional, que ainda segue em aberto, Certamente esse ponto será discutido. Queria te ouvir quais as expectativas, para o início dos debates nessa semana. Então, de fato, será uma semana importante para o país, para o futuro do país, porque a reforma mais estruturante da economia brasileira, depois do Plano Real, com certeza é a reforma tributária. A sua regulamentação se faz necessária pelo princípio da anuidade, ou seja, nós queremos iniciarmos a transição em 2026, portanto, nós precisamos concluir a reforma, a regulamentação no ano de 2024. São vários pontos importantes, mas com certeza a reforma tributária, do ponto de vista da cesta básica, é um assunto que interessa a todos brasileiros e brasileiras. Nesse sentido, eu acho que a Câmara dos Deputados, no processo de debate, também no Senado, acertaram, porque, de fato, criar uma cesta básica nacional e onerar os demais produtos e criar conjuntamente a oneração de alguns produtos, a devolução de recursos para as pessoas de mais baixa renda, isso vai ajudar muito o dinamismo da economia brasileira e também da progressividade e fazer mais justiça social ao nosso sistema tributário. Ô, deputado, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia. Essa discussão pública que há aí entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro Padilha pode azedar, entornar o caldo para a discussão da reforma tributária? Não acredito, porque, de fato, a reforma tributária ela é uma reforma que foi coordenada pelo ministro Fernando Haddad, tem muito o compromisso do presidente Lula, mas ela tem uma característica de reforma do Estado brasileiro, suprapartidária, e é uma reforma estruturante. Portanto, tem aí total apoio, tanto do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, como também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E tem hoje uma aprovação de todos os setores produtivos e também do povo brasileiro. Portanto, a reforma tributária continuará tramitando com toda a tranquilidade necessária para uma boa aprovação da sua regulamentação. Deputado Amanda Klein e Cristiano Vilela também vão participar dessa entrevista. Amanda? Deputado, bom dia, bom falar com o senhor. Eu até lembro que na época da votação da reforma tributária eu estava aí em Brasília, estive com o senhor e a gente lembra que o Arthur Lira se empenhou pessoalmente muito pela aprovação da reforma tributária, Então nem caberia jogar tudo fora, todo esse empenho fora nessa hora com a contenda com Padilha. Agora, queria saber do senhor, relator, que rito o senhor imagina para a aprovação desses PLs? Isso vai acontecer antes, por exemplo, do recesso do meio do ano, porque a gente sabe que o segundo semestre é tomado pelas eleições municipais. Há outros projetos que ainda virão e do que tratarão especificamente esses primeiros dois projetos de lei? Como é que o senhor imagina o avanço deles na Câmara e no Senado? Eu acho que nós temos que ter o mesmo compromisso que tivemos no ano de 2023. O primeiro semestre fica com a Câmara dos Deputados e o segundo semestre com o Senado. Como é um projeto de lei complementar, 257 votos, iniciou na Câmara, terminará na Câmara, não tem ping-pong como a emenda constitucional. Portanto, é possível, sim, concluir toda a regulamentação do sistema tributário brasileiro até o dia 31 de dezembro de 2024. Com certeza, a regulamentação é importante, porque, de fato, nós podemos ter uma alíquota do IVA, do Imposto de Valor Agregado, de 22% no mínimo ou no máximo de 27%. Vai depender como que, de fato, nós vamos detalhar os regimes específicos. Tem vários setores que, pelo modelo de negócio, requer um regime específico de tributação. É assim a boa prática internacional do IVA, tem literatura que justifica esse regime específico, como também como que nós vamos detalhar
as alíquotas diferenciadas, seja a alíquota de redução de 60% ou a própria alíquota zero, caso dos medicamentos e também da cesta básica nacional. Tudo isso vai influenciar no final, em 2026, no ano teste, né? Ou seja, então vai depender aí como que nós vamos calibrar esse processo de regulamentação da reforma tributária para ter uma alíquota mais ajustada. Eu sempre defendo que o ideal é ter uma alíquota de imposto sobre consumo na casa de 25%. Vilela, por favor, sua pergunta. Deputado, bom dia. Deputado, o senhor entende como eventualmente seja viável e necessário o fatiamento desses dois projetos, no sentido de fazer com que temas que passem com maior facilidade sejam aprovados e aí o projeto possa avançar? Ou o senhor entende que o objetivo realmente da relatoria, o objetivo do governo é fazer com que a discussão seja feita nos dois projetos integralmente? Eu acho melhor o processo de debate ser integral. Não precisa de fatiamento. Até porque, de fato, nós já votamos a reforma tributária. Ela já foi promulgada na emenda constitucional 132 de 2023. Agora interessa toda a sociedade e também todos os setores da economia o seu detalhamento, a sua regulamentação. Então, acho que não teremos grandes tensionamentos, não. Acho que tem muita unidade, ela está muito blindada, é uma reforma do Estado brasileiro, o Brasil precisa, o povo quer, e ela vai ajudar muito o Brasil a se reindustrializar. Vou dar um exemplo, não é por acaso que todas as montadoras anunciaram 125 bilhões de investimentos. Há um ano atrás, o que estava acontecendo no Brasil? Férias coletivas. Olha como a reforma tributária, e ao simplificar, a unificar os impostos, a não cobrar mais imposto do imposto, não cobrar mais imposto do valor acumulado, e sim do valor adicionado, como que vai se reposicionar o Brasil para ser um país que vai competir melhor no mercado interno, ou seja, vamos ter produtos mais baratos, com menos carga tributária para o povo brasileiro, vai enfrentar mais os exportados, os importados, melhor dizendo, como também vai permitir o Brasil exportar mais e exportar com valor agregado. Então, nesse sentido, esta reforma, ela não precisa, esta regulamentação ser fatiada, na minha opinião. Vamos votar os dois projetos e vamos concluir essa etapa que vai fazer história e vai diferenciar, porque vai ser a primeira vez que o Brasil vai ter ganho de produtividade. A economia brasileira nunca teve ganho de produtividade, nunca teve ganho de eficiência, de competitividade. E agora nós temos a chance de diminuir o custo Brasil, que é o custo tributário, e criar um sistema mais simplificado, conectado com o mundo, que vai permitir o Brasil se reposicionar do ponto de vista da economia mundial. Sobre a regulamentação da reforma tributária, conversamos com o deputado federal do PT de Minas Gerais, Reginaldo Lopes. Mais uma vez, deputado, obrigada por nos receber, pela entrevista. Um bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço. Sempre à disposição.